Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Noite. Opa! Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está aí acompanhando a live. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. O pessoal vai deixar mensagem para a gente, vai aparecer aí, no medida possível a gente responde, tá? Ótimo. Tá certo. Vai aparecer. Quem quer começar a fazer uma pequena abordagem aí, pode ficar à vontade, tá? Rodrigo, a palavra é sua. Não, eu acho que o Pedro é que tinha que começar para. Eu também acho. Verdade. Fez Começa o assunto, né? Porque ele dá o start e a gente vai atrás dele, né? Verdade, começa. Sim, a proposta nossa dessa live, já que nós atuamos todos e todas aqui na educação, ou em educação, é fazer aqui uma fala onde nós possamos tentar demonstrar para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir futuramente também, que essa live vai ficar postada, vai ser compartilhada e tal, de fazer uma reflexão sobre as dificuldades que nós, enquanto educadores, profissionais de educação, tanto professores, professoras, coordenadoras, gestores em geral, a comunidade discente, os pais desses mesmos segmentos, tal, se encontram, não, nessas dificuldades do ensino à distância em relação ao nosso estado de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que outros estados estão praticando algo parecido, alguns outros estados estão com as aulas paralisadas, mas o nosso intuito aqui é fazer uma reflexão dessas dificuldades mediante a essa pandemia do Covid-19 e aos obstáculos, né, as nossas angústias, nossas indignações, nossas derrotas e vitórias nesse processo. Essa é a ideia geral. Muito bem. Pedro, eu acho que... Então, vocês me permitem eu ir atrás, né? O certo seria fazer primeiro as damas, que as damas estão em maioria aqui, né? Pois é. Mas, enfim, já que o Pedro começou, eu acho que as dificuldades são imensas, né? Seja nossa, seja dos nossos alunos. A minha maior angústia é ver a dificuldade deles. Essa é a minha maior angústia. Não sei se é de vocês, mas até tem um caso curioso para compartilhar com vocês, que eu acho que ilustra bem tanto essa dificuldade nossa quanto a dificuldade deles. Segunda-feira à noite, eu estava dando aula, porque também eu dou aula na EMS, dou aula no JAMAP. Então, na EMS são adultos, né? A maioria tem acesso à internet, são pouquíssimos que não têm acesso à internet. Eles podem pagar a mensalidade. Então, nós temos essa outra realidade, né, que é diferente do JAMAP. E eu estava dando aula no curso de Direito, um dos cursos mais, que aí é o curso da Maiara, né? Maiara fez Direito lá, sabe bem da realidade lá, né? Conhece todos os professores lá, e eu dou aula no primeiro ano de Direito, de Linguagem Jurídica. E o primeiro ano de Direito Noturno, essa turma é uma turma bem participativa, uma turma que procura o conhecimento, né? A maioria deles são assim e estão angustiados fazendo essa aula à distância, né? Até cogitando pedir descontos em mensalidades, aquela questão toda que nós estamos vendo, né? E na segunda-feira à noite, eu estava fazendo aula
eu estava fazendo aula pelo Instagram. Eu estava fazendo uma live pelo Instagram, né? Então, vinha fazendo pelo Instagram. Mas a coordenação pediu que fosse fazer lá igual o Estado. Eles também adquiriram aquele Google, né? O Classroom, o Meet, aquela questão toda. E nós fizemos a primeira aula no Google Meet, na segunda-feira à noite. E nessa sala tem uma senhora, ela tem 65 anos, né? E ela foi entrar no Google Meet, igual nós estávamos agora há pouco tentando resolver problema de som, ela também não conseguia falar. E ela na sala de aula era uma das alunas mais participativas, ativas, e ela pergunta sempre, né? Às vezes até duas coisas, 2 vezes, 3 vezes, porque ela não entendeu. Então, e a gente via o desespero dela tentando falar, tentando perguntar, ela não sabia usar nem o chat. Ela tentando ligar o microfone dela, e ela não conseguia ligar o microfone, e a gente parou a aula e todo mundo tentando ajudá-la na hora da aula. Então, e eu também me senti um pouco inútil, porque por não conhecer muito do recurso do Meet, por não conhecer muito assim, eu não sabia como ajudá-la, né? Como fazer ela ligar o microfone. Eu acho que isso ilustra, e ela acabou saindo da aula e depois, por WhatsApp, que eu acho que é o meio mais fácil deles, por WhatsApp ela acabou me mandando uma mensagem, me fazendo as perguntas, e eu respondi para ela por lá. Quer dizer, eu acho que isso ilustra bem isso que o Pedro está nos propondo, né? Que essas dificuldades, tanto por parte do nosso aluno, quanto por parte nossa. Você imagina se ela tem essa dificuldade, quantos nossos alunos aí, que não têm esses recursos, estão tendo essas mesmas dificuldades, e nós, professores também, nessa angústia de vê-los sem conseguir aprender do jeito que deveria aprender. Posso falar? Claro. Então, essa angústia que o Rodrigo estava falando aí, né? Eu passei por ela agora. Assim, foi me dando uma agonia, porque eu não conseguia entrar e eu queria participar, sabe? Então, eu sei participar de live, no caso, né? Mas eu não estava conseguindo. Então, o recurso já estava... Agora, tipo assim, o recurso estava me deixando nervosa por uma situação, né? E aí eu me senti inútil. E aí é o que o Rodrigo falou, a gente tem que pensar naquele nosso aluno, a dificuldade que ele está tendo, porque além de ter celular, um computador que ele tem, para poder dividir com 1, 2, 3, 4 irmãos, né? E às vezes ele nem tem esse acesso fácil como a gente está tendo. Então é complicado realmente. E igual o Rodrigo falou, a questão do programa, né? O Meet aí. Eu mesmo não sei, eu estou aprendendo ainda a mexer, a questão das videoaulas, eu estou me esforçando também para poder perder essa vergonha, porque eu sou, querendo ou não, eu sou vergonhosa, gente. Eu estou aqui tentando quebrar é um desafio, na verdade, né? Eu estou aqui me desdobrando para poder melhorar. Então, é o que a gente tem que realmente levar. Eu acho que o professor, ele é aquele ator forçado, não é? que tem que passar por cima das vergonhas, que tem que passar por cima das timidezes todas, e encarar o seu aluno, né? Eu sei de muitos professores que até na sala de aula o cara tem essa timidez, né? Na realidade, pediu a palavra agora, né? Boa noite para o pessoal que está aí acompanhando. Essa questão da pandemia colocou à prova o quanto a educação é importante na vida do ser humano, né? Seja a educação dentro, seja a educação fora, seja a educação no campo mesmo estudantil e no campo tecnológico. A gente está vendo aí diariamente a dificuldade dos alunos, né? Aquele help no meio da madrugada que a gente vem recebendo,
E aí a gente, né, se depara com 2 realidades. O aluno que tem o acesso e o aluno que não tem o acesso. Dentro desse parâmetro, surge mais um problema, né? Não sei se vocês se recordam, há pouco tempo, o nosso Supremo Tribunal Federal vinha discutindo sobre a legalidade do homeschool. Agora foi dada a oportunidade para o pai ver que o Brasil e eles não têm estrutura, né, para imitar não chega nem aos pés dentro da sala de aula. O que a gente está fazendo? A gente está reinventando a educação. Isso querendo ou não, está fazendo com que a gente não pire, né, se ficar sem fazer nada. Só que aí vem as dificuldades. O aluno não recebeu instrução para isso. Nós, professores, nós não recebemos instrução para isso. Seja na graduação, seja nas jornadas pedagógicas, né? A falta de apoio. E aí, coloca à prova um dos grandes problemas que a gente está tendo, a educação no ramo da tecnologia. O aluno ele não tem o acesso, o aluno ele não tem o conhecimento, o professor ele tem o acesso, o professor também não tem o conhecimento e não tem a estrutura. E é na onde que a educação está se chocando, né? De um lado, a tecnologia, do outro, a educação. Como reinventar? Aqui, a grande maioria, né, acho que todos são professores, esse é meu primeiro ano, e no meu primeiro ano, essa bomba. Vamos lá, vamos reinventar a educação à distância. Se aventurar, se joguem na live. Eu posso falar isso para você. Por que se joguem na live, Maiara? Olha o que essa doida está falando. Sim, se joguem na live. Porque é na onde o aluno tem um contato direto com a gente, é na onde o aluno vai perguntar, é na onde o aluno vai sanar as suas dúvidas. É o campo, é o horário, é o momento que ele tem. Porque não adianta nada, né, ir lá, a atividade está aqui. Ele precisa de uma explicação, só que a gente precisa de recurso. Né? A gente ganhou um recurso agora, no segundo trimestre, a gente está aprendendo, está caminhando aí, até a gente acostumar, é difícil. Mas aí tem muitos professores que têm vergonha, tem professores que não têm essa educação. Antes de começar essa live, eu estava atendendo 3 professoras. Eu não vejo problema nenhum. O que eu sei é para compartilhar, certo? E aí eu faço videochamada, eu faço conferência, eu falo, eu vou gravar um vídeo. Não, melhor videochamada que eu vou te mostrando passo a passo como funciona o clássico 1, né? Porque, querendo ou não, a gente tem um pouco de facilidade, eu também já fiz curso, então o desafio é reinventar a escola. E como reinventar a escola? E eu acho que é um dos grandes ques, né? O que da questão? Como reinventar? É a distância? Tinha que suspender? Não tinha que suspender? Porque você vê relatos de crianças, professora, eu não tenho acesso à internet. Professora, eu tenho acesso à internet, mas eu não sei lidar com isso. Eu atendo, eu tenho um aluno que ele não tem acesso integral à internet. Entretanto, eu faço o possível e o impossível. Só que como dar uma aula através de uma ligação? Como chegar nesse aluno? Eu chego através de ligação. Você entendeu? É assim, mando mensagem, professora, eu não entendi, vou lá, faço um videozinho, mando para ele, só que como ele não tem um acesso integral, essa realidade, né? Um tem, o outro não tem, um tem, não sabe mexer, a gente vai se reinventando. E esse aluno, ele me colocou à prova, né? Ele falou assim, você vai ter que provar que você realmente está dentro dessa realidade, tem que saber trabalhar com quem tem e com quem não tem. Mas uma ligação, será que essa ligação, ela toma por um todo a sala de aula, o papel do professor? Se ela toma, qual é o resultado dela? O que eu vou alcançar com isso? E aí é que a gente vai colocando a prova, né? Que é, querendo ou não, a construção da educação dentro da casa do aluno. Claro. Excelente. Uma pinceladinha, Vanessa, só para poder provocar um pouco mais, que eu tenho a impressão que você deve entrar nesse quesito que eu vou abordar agora. Só para poder, quem está nos acompanhando, queria agradecer o Maicon, que acabou de deixar uma mensagem aí, a Giseli, a Maria Diogo,
Gente, nós tivemos, então, em março, uma publicação do decreto 15.993, 17 de março de 2020, que suspendeu as aulas presenciais, né? Aí depois nós tivemos o agravamento da Covid-19 e houve uma prorrogação desse mesmo decreto, que é o 15.410, de 1/4/2020. Todos eles previstos também e respaldados por outro decreto, 15.391, 16 de março de 2020, sobre a prevenção do contágio da doença do Covid-19, dessa pandemia e tal, né? E quando nós propomos essa live, esse tema, foi exatamente trazer essa reflexão, como foi colocado pelo professor Rodrigo, e pelo comentário do Maicon também, das várias facetas entre escolas públicas e escolas privadas, né? Mas todas elas têm que atender a mesma legislação, tá? Nós chegamos numa seguinte conclusão, aliás, conclusão provisória, diga-se de passagem, que o nosso principal objetivo, enquanto educadores, profissionais em educação, professores, professoras, técnicos, coordenadores, coordenadoras, gestores em geral, é a qualidade desse ensino para nosso alunado. Nós estamos atendendo esse quesito básico de qualidade de educação, que é o princípio básico que o aluno tem que terminar o seu processo educacional com um mínimo de conhecimento. Será que nós estamos trazendo esse conhecimento com essa política, que eu tenho as minhas críticas em relação a ela, desse ensino à distância? A Mayara colocou também muito bem a questão do apoio, tal, né, da estrutura. Nós sabemos que todos que estão envolvidos nesse processo querem o melhor possível, né? Nós estamos nos reinventando a cada dia. Trabalhamos de manhã, à tarde, à noite, e se você não desligar o celular, você trabalha de madrugada também. E quando você desliga, no outro dia, bomba de mensagem no WhatsApp das atividades, né, das devolutivas dessa nossa clientela. Então, a provocação seria nesse sentido. Está valendo a pena? Esse laboratório que nós estamos participando, futuramente será, eu não quero aqui dar onde adivinho, até porque eu sou historiador, não dá para adivinhar, não dá para ser adivinho, né? Vamos ter que esperar uns 10, 15 anos para poder analisar tudo isso que está acontecendo aqui agora. Mas eu acho que nós não podemos deixar de abordar aqui se, nesses 3 meses já de educação à distância, a nossa clientela está sendo atendida na sua plenitude, que é o que prevê a legislação, né, atual. É isso. Vou falar, então. Já que você fez uma provocação. Então, eu vou falar como professora e como mãe também. Eu acho que esse formato, né, que nós estamos vivenciando de educação à distância, vem promovendo, sim, a desigualdade, né? Nós vemos alunos aí que só depende do WhatsApp, que é ilimitado, muitas vezes nem dados eles têm, né, para fazer as atividades. O Google Classroom é muito bom, é uma ferramenta maravilhosa, entretanto, vai atender esses nossos alunos, e aqueles alunos que só dependem do WhatsApp, porque ele é ilimitado, né? Então, são todas essas questões que tem que se pensar também. Outra questão que eu vejo que vem acontecendo, eu não vivenciei, né, nenhum caso, mas eu vejo notícias, né? Essa questão de educação em casa, né, o pai ter ali que sentar com o filho, ele não tinha esse hábito antes. Então, o pai tem que explicar. Muitas vezes, o pai não sabe nem para ele. E aí, ele tem que ajudar o filho. Né? Ele tem que explicar o conteúdo para o filho, ele tem que auxiliar ali na tarefa, na atividade. E aí, como que faz, se ele não sabe nem para ele? Né? A gente, na medida do possível, entre áudios, entre vídeos, entre ligações, a gente
A gente tenta ajudar, a gente tenta explicar o conteúdo, mas existem coisas que são difíceis de ensinar. Né? Eu, por exemplo, eu estava com dificuldade, apesar até de ser pedagoga, de ensinar para minha filha cálculo mental. Eu sei para mim, mas ensinar para ela me pareceu uma dificuldade muito grande. Então, é difícil. E aí, o que acontece? Existem alguns dados aí que mostram que a violência contra as crianças tem aumentado, né, durante esse período de pandemia, porque os pais não têm paciência, né? O que acontece? Eles já chegam cansados, tem um excesso de atividades. A minha filha, ela é da rede privada, né? A rede privada, na tentativa de manter o mesmo padrão, né, presencial, eles colocam lives todos os dias, praticamente todos os dias, né, com o professor ali, conversando com o aluno, explicando a matéria, e também bombardeia com atividades correspondentes à quantidade de aula que ele deveria ter na semana. Então, existe sim um excesso de atividades, né? Atividades que, de repente, os pais não conseguem ensinar aos filhos, né? São realidades diferentes, realmente, do ensino privado e do público. São, né? Só que aí, os dois lados têm dificuldades, né? Porque o privado, ele quer manter o mesmo padrão e é onde ele vai sobrecarregar com aquele monte de atividades, né? Os pais, mesmo tendo instrução, não conseguem ensinar os filhos. Eu sou pedagoga, né? Sou professora, eu deveria saber ajudar minha filha no cálculo mental, e eu estava com dificuldade. Então, imagina os pais dos meus alunos do ensino público, né? Imagina. Outra coisa, eu sou mãe de uma criança especial. Eu sou mãe do Miguel. O Miguel tem uma síndrome rara, né? E leva-se um tempo para a professora presencial ali com ele todos os dias descobrir qual que é a metodologia que vai fazer aquela criança especial aprender, né? E a gente, enquanto pai, eu sei, por exemplo, o que ele gosta de comer, eu sei o que ele gosta de assistir, eu sei quais os personagens que ele gosta, mas eu ainda não sei como que ele aprende, né? Então, eu tenho essa dificuldade enquanto mãe. Como que está sendo esse atendimento no ensino especial? Eu sei que o ensino especializado tem se desdobrado, tem tentado, manda atividade, manda vídeo, mas como eu vou fazer uma criança que segue os próprios instintos aprender? Sentar, olha, filho, vamos aprender. Eu tentar mostrar para ele que aqui está o abacaxi e essa daqui é a sombra do abacaxi. Vamos ligar, meu filho. Ele não tem nem coordenação motora para ligar. Porque no ensino especializado, além de trabalhar o cognitivo, eles trabalham também terapias, né? Eles vão trabalhar ali a coordenação motora, eles vão fazer fono, eles vão fazer algumas outras terapias que vão auxiliar também para o cognitivo, né? Que ele vai precisar conseguir segurar o lápis. E ali ele tinha todo esse atendimento. E em casa, o que eu faço? Né? Então, é complicado. A gente vê que nessa tentativa, né, devido a essa pandemia, de garantir esse ensino, né, porque é uma lei, né, mas está promovendo, sim, as desigualdades, as disparidades, e a gente não sabe como vai ser. Infelizmente, é tudo muito novo. A gente não sabe qual vai ser o saldo no final do ano, né? Se esse nosso aluno vai ser plenamente atendido ou não. Tentando a gente está. Eu sei que a gente tem boa vontade, igual o Rodrigo, acho que foi o Rodrigo que comentou, nós somos atores, né, ali tentando, entre muitas facetas, desenvolver nosso papel. A gente vira youtuber, a gente grava vídeo, eu mesmo tenho uma dificuldade imensa de falar, não gosto, morro de vergonha, estou tendo que gravar vídeo, estou tendo que aprender a mexer em muitas coisas que eu não sabia mexer,
né? Apesar de eu ter familiaridade com os recursos tecnológicos, muita coisa para mim é novidade, né? E também essa questão, assim, de achar, o professor está trabalhando em casa, ele está folgado. Não existe isso, a gente está trabalhando em dobro. Gente, o que é isso? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí, a gente em casa também é mãe, a gente é dona de casa, eu tenho os meus filhos que eu não sei o que eu faço, se eu atendo os alunos no telefone ou se eu atendo os meus filhos, né? E aí, você vai gravar um vídeo de 10 minutos. Ontem eu estava tentando gravar um vídeo que durou 18 minutos para ensinar os meninos como que acessar o Google com esse e-mail institucional do governo para eles poderem acessar o Google Sala de Aula. 18 minutos. Esses meus 18 minutos estendeu-se o dia inteiro. Por quê? Porque eu precisei editar o vídeo e eu não estava dando conta. Né? Então, essas coisas não são muito consideradas. Né? Então, existe a questão da desigualdade, existe a questão do não atendimento pleno ao aluno, existe a questão também, poxa, é aquele aluno especial, né? Existe a questão do meu aluno que não tem condições, né, de ter uma internet boa e, de repente, está tendo que usar aí o Google Sala de Aula, que ele depende de internet. Né? O WhatsApp limitado, pelo menos, a gente estava mediando, conseguiu que muitos fizessem atividades, porque a maioria tem, né, o WhatsApp limitado no telefone. Mas, enfim, são muitas coisas a serem consideradas acerca dessa educação à distância. Inclusive, o que eu falei para vocês da violência. Muitos pais não têm realmente paciência, né? Não são todos os pais que são presentes, a gente sabe, porque a gente vê isso nas reuniões de pais. Então, vai ter aquele pai que não vai querer ajudar, que não vai ter paciência, que vai bater, sim, na criança. Então, tem todas essas questões. Infelizmente, me preocupa muito, né? Qual vai ser o saldo disso tudo? Vanessa? Posso? Tá me ouvindo? Sim. Então, Sim. a questão, quando vocês falaram aí, se todos os alunos vão estar aprendendo, né? Essa questão que a Mayara falou aí das lives, tá, mas a gente tem que pensar, igual, eu dou aula no fundamental, né? O meu aluno, eu tenho, de cada 35, acho que 10, às vezes, ele não tem aquele acesso. Como que ele vai fazer? Ele não tem, ele vai pegar um material impresso e quem vai dar aula para ele? É o pai? É o irmão? Entendeu? Tem essa questão também que a gente tem que pensar. Essa questão da aprendizagem, ela é bem complexa. Então, a gente vai ter um saldo que a gente vai ter que ser analisado aí por muitos profissionais. Né? E até essa questão do psicológico, né? Igual a Rosângela falou, a gente é mãe, a gente é professora, a gente é mulher. Então, é uma carga muito grande para todo mundo, né? Então, aí como que a gente está lidando com isso também? O professor, ele tem uma assistência? Como que ele está psicologicamente? Como que ele se mantém? Né? Porque a gente tem uma carga muito grande nas nossas costas. Além do nosso aluno, a gente tem os nossos afazeres também, né? Então, é complicado, é uma coisa que a gente vai ter que ter na verdade, a gente vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com isso tudo, porque não é fácil para nenhum dos lados, tanto para os profissionais, para os pais, para os alunos, né? E até para a gente. Na realidade, coloca à prova também essa... Desculpa, Rodrigo. Não, pode falar. Uma colocação que, né, um ente público fez há uns tempos atrás. O professor seria um ser humano que vivia coçando e vocês já entenderam. Não vou terminar minha colocação, né? Nossa carga emocional, ela tá, né? Tá que nem um caldeirãozinho da puta. Se colocar uma pinguinha ali, o negócio tá explodindo. A Rosângela e a Vanessa são professoras e são mães. Né? Eu, no caso, sou professora e sou filha, então eu estou do outro lado da questão. Exato. A gente está acompanhando outra realidade. E eu tenho um irmão de 10 anos de idade, no qual ele tem um monte de atividade durante a semana. Teve um dia que eu sentei no chão do lado dele e comecei a dar risada, porque a criança chorava, desesperada. Lá eu não mesmo mais.
eu não aguento mais fazer atividade. Certo? Esse período que a gente está passando não é só uma experiência, não é uma experiência. Não vai ser vivida só agora. Ele vai ser estudado durante muito tempo. Durante muito tempo. Por quê? Ele está escancarando, né, os nossos problemas estruturais, nossas desigualdades sociais dentro da escola privada, dentro da escola pública, dentro da universidade privada, dentro da universidade pública. Está mostrando o quão frágil é a nossa educação. Não é que não tem profissionais preparados. A questão é que... Políticas públicas para a educação. Exatamente. Não tem políticas públicas. Está colocando à prova tudo. Está colocando à prova que o professor, ele é insubstituível. A sala de aula, né, é insubstituível. A casa não é sala de aula. Nunca vai ser sala de aula. A gente está tentando reinventar a educação. Reinventar uma A gente está enxugando gelo. Exatamente. Está nadando contra a maré. Mas e aí, como que vai ser? O Pedro mesmo perguntou. O qualitativo disso vai ser bom? Eu, por exemplo, dou aula de matérias específicas, direito penal, processo penal, para adolescentes que têm ali 15, 16, 17 anos, que não têm ciência do que é, né, o direito penal, o processo penal. Eu canto, eu de vez em quando apareço nas lives com umas máscaras muito loucas, porque é para chamar a atenção, vem aluno, vem comigo, né, para distrair a cabeça, para falar, não, vamos, e a gente vai dar conta juntos. Eu tenho recebido milhares de mensagens de pais falando assim, professora, eu acompanhei uma live sua. A senhora tem hora que parece atriz. Tá falando com os meninos, começa a dar risada, aparece com uma máscara, mas é para aprender. Porque o aluno dentro da sala de aula, ele já não presta muita atenção quando ele não quer. Imagine fora. Né? Aqui a gente está colocando à prova. O aluno com internet, mas sem a educação tecnológica. O aluno com a internet que sabe. O aluno que não tem acesso integral à internet, né? E aí a gente tem que também falar do outro lado. Tem professores que também não estão tendo acesso integral à internet. Tem professores que não têm educação tecnológica, né? Que vem lá, se formou em 1990, até então não tinha uma inclusão digital como tem hoje em dia. E aí, tem professor que não sabe mandar um e-mail, não recebeu, não foi preparado para isso. Tem professor que não sabe mexer no Meet, no Classroom, e assim vai. A nossa carga psicológica está assim, ó. Eu fui falar de Meet e Classroom esses dias. Nem sabia que isso existia. Zoom? Isso é um prato? O que é? É de comer, né, Pedro? É de comer, tem que matar e comer. Brincadeira à parte, a gente faz essas ironias porque no nosso campo nós sabemos como é que funciona melhor que ninguém. Foi boa, eu queria fazer mais uma provocação. Adoro. Fala da Rosângela, depois complementar da Vanessa, enfim, as duas se complementando ali. Aí depois a fala da Maiara. Até usou uma palavra que eu falei, poxa, eu tinha escrito aqui, não vou nem repetir, senão achar que eu estou copiando dela. Não, pode falar. Mas que a realidade é essa, sabe? Nua e crua. Nós não estamos aqui para poder agradar ninguém, não é verdade? Nós estamos aqui para escancarar o que está acontecendo. Essa é a proposta da live, e virão outras, com certeza, né? Eu tinha colocado aqui, infelizmente, essa pandemia escancarou o quão frágil nós somos e, ao mesmo tempo, fortes. Né? Agora, a provocação em si é que em todos os sentidos dessa pandemia, né, a necessidade do isolamento social, que nós entendemos ser necessário para poder evitar que mais pessoas se contaminem, que menos pessoas, não que a gente queira, não é? Chega, enfim...
mostrou também o quão incompetente muitas vezes se tornam, né, os governantes desse país. Nós não podemos deixar de abordar isso. Claro. Essa carga, essa cobrança que está sobre nossos ombros hoje, quando eu falo dos nossos ombros, é toda a comunidade acadêmica, desde o ensino superior ao ensino básico, né, incluindo todos os profissionais da área aí. Nós temos a oportunidade de mostrar para a nossa sociedade, como disse a própria Maiara, também a Vanessa, a Rosângela, o Rodrigo, o quão importante é, né, a profissão de professor e professora, aquele que está em sala de aula, dia a dia, com seus alunos e alunas, praticando o ensino. Né? Eu chamo de crueldade, Pedro. Eu Sim. chamo de crueldade. Não tem outro nome. É crueldade com a gente, é crueldade com os alunos. É crueldade. Simples assim. Exato. E nós, enquanto categoria, né, qual seria a nossa... Eu ia até fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta agora, colocar vocês aí no sinuca de bico, vocês me perdoem. Eu vou pegar Aqui, a plaquinha, hein, briga. Aqui para o nosso, aqui para o nosso grupo. Na opinião de vocês, é óbvio que se tivesse acontecido lá no início, em mês de março, quando começou toda essa pandemia, ter encerrado as aulas, e eu não quero entrar nesse mérito, se tivesse acontecido isso, eu não quero entrar nessa hipótese, que entraria aí demissão de vários professores contratados, que envolvem outras situações aqui, que eu não quero entrar nesse mérito, mas que nós podemos abordar também, mas eu quero provocar para o seguinte sentido. Na opinião de vocês, seria melhor nós termos parado, o governo ter feito como outros estados, ou essa proposta que nós estamos aprendendo, nos reinventando? Isso também é positivo, né? Que toda situação de crise, a gente aprende, a gente avança, a gente cresce, isso também é positivo, e muitas vezes nós não teríamos aprendido muitas coisas que aprendemos no decorrer de toda essa caminhada, esses 3 meses, mais ou menos, se não tivéssemos passado por isso. Mas aí a pergunta que não se quer calar, será que tudo isso vai valer a pena para o resultado final, se nós não atendemos essa nossa clientela, como eu disse agora há pouco, que são nossos alunos, não é? Será que vai valer a pena? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que de alguma maneira, Pode falar, Rosângela, pode falar. Não, pode falar. Eu acho que de alguma maneira é aprendizado, Pedro. Agora, eu acho assim, que ter parado de uma vez eu acho que seria um prejuízo muito maior. Seria um prejuízo muito maior, mas não ter parado do jeito que parou. Eu acho que isso devia ter tido com mais calma, né? E com menos pressão, com mais... Que agora, depois que a gente aprendeu, parece que... Não sei, parece que a tendência é ficar melhor, porque a gente vai aprendendo as coisas, mas eu acho assim que do jeito que parou de uma maneira cruel, como eu falei anteriormente, mas se tivesse parado, na minha opinião, se tivesse parado completamente, como teve alguns estados que pararam completamente, eu acho que o prejuízo seria muito, muito, muito maior. Né? Eu acho que seria muito maior. Agora, isso do jeito que aconteceu, mostrou que os nossos governantes, as cabeças pensantes em secretarias de educação por aí, não entendem bulhufas de gestão escolar, não sabe nem o que é uma gestão escolar, esses nossos secretários, e simplesmente eles ficavam tocando de roda. Uma hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é aquilo. Nem eles sabiam o que eles queriam para nós. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra coisa. Ah, não, agora a gente veio com outra plataforma. Não, agora é outra coisa. Não, agora a gente pode fazer assim. Quer dizer,
virou um rolo de café com bolo, né? Tirou a autonomia, né, Rodrigo? Tirou a autonomia, O professor. tirou a autonomia, e se eles queriam essa educação antes de entrarmos nessa pandemia, o que já se falava, a toada toda era do ensino autônomo, né? De pesquisa, de não sei o quê, aquela fala do demo toda, né? Que a gente está cansado de saber, que na prática não vamos ver, não sei se funciona direito, mas a gente teve que fazer isso. Olha o gatinho. Nós tivemos que fazer isso forçado. Eu acho que se nós tivéssemos secretarias de educação muito mais preparadas, um exemplo, por exemplo, o exemplo de Portugal. Portugal, as aulas à distância funcionaram assim, como um relógio. As crianças conseguem acompanhar de longe. Por quê? Porque tem estrutura escolar. Portugal, de 10 anos para cá, se reinventou educacionalmente. Então, quer dizer, Portugal estava preparado para dar suporte para os alunos e para dar suporte para os professores de maneira leve, sem ter essa cobrança toda, sem ter isso. Eu tenho amigos que falam assim, que dão aula lá, professores meus que já foram para lá. Quer dizer, e sem precisar de muito recurso tecnológico. Então, tem a solução. A solução chama-se gestão escolar. Bom, então eu vou falar também. Eu acho que tudo aconteceu muito rápido, né? Essa questão de termos que se isolar rapidamente, né? Então, não se teve muito tempo de pensar, né? Foi acontecendo. É claro que não querendo ser advogado do diabo, né? Só apontando os defeitos, a gente consegue ver, sim, tudo que está falho, a gente consegue ver que, de repente, não está sendo plenamente atendido mesmo, a gente consegue ver toda essa disparidade, né? Alunos que não dispõem daqueles recursos tecnológicos, ou então da internet boa, né? Nós conseguimos também ver que os pais não conseguem, de repente, dar aquele suporte que o filho necessita, ou que muitas vezes ele não tem instrução. Eu coloquei aqui também a questão do ensino especializado, que como que a gente, enquanto pai, vai conseguir, em casa, fazer alguma coisa por essa criança. Então, nós conseguimos ver... Eu tenho um filho autista, Rosângela. Eu tenho um filho autista. O meu não funciona. Rara. Não funciona nada. Não funciona, eles querem fazer as coisas que eles querem, não adianta, em casa eles estão condicionados a achar que aquele é o lar deles e ali é onde o meu, por exemplo, ele quer ver TV, ele quer brincar, ele não quer fazer as coisas de escola. O meu também está no mesmo ritmo, ele não fez nenhuma atividade, ele não quer, eu não vou obrigar ele a fazer. Uma criança de 3 anos, você vai obrigar a fazer? É importante, eu como professora eu sei, mas eu, né, não tem como. Então, um dos agravantes da síndrome que ele possui é o autismo, né? Ele tem autismo, entre outras coisas. Além do autismo, ele tem uma série de coisas. Enfim, né, nós conseguimos ver que, de repente, do dia para a noite, a gente teve que virar youtuber, a gente teve que tomar parte aí desses processos tecnológicos que muitas vezes é dificultoso para a gente, sim, mesmo a gente tendo conhecimento, né, mesmo se a gente já lidava com isso antes, né, eu trabalhei em sala de tecnologia durante alguns anos, a Vanessa também, e mesmo para a gente é difícil, né, tem dificuldades. Então, a gente consegue ver tudo isso. E aí, a gente também vê que não podia ter parado totalmente. Eu acho que a melhor coisa foi ter acontecido, sim. Só que precisa se analisar, né, a situação. A gente não está
aqui, de repente, só para criticar, né? De repente, para apontar soluções. Eu acho que é assim que funcionam as coisas, né? Tá dando algumas coisas erradas? Está. A gente consegue ver, a gente se posiciona ante a situação, né? Eu não consigo não deixar de ver tudo isso, né? A gente não consegue, a gente tem essa inquietação de ver tudo que não está dando certo. Mas a gente também consegue ver soluções, né? A professora falou assim, olha, eu gravo videoaula, né? Eu faço uma videoaula engraçada. Então, a gente está tentando, de todas as formas, fazer dar certo, né? Fazer com que esse saldo seja positivo, mas, infelizmente, a gente precisa, sim, de uma gestão boa, né? Igual o Rodrigo falou, de pessoas que olhem, né, por tudo isso que está acontecendo e também tem essa mesma visão do que não está dando certo, né? Porque realmente tem muita coisa que não tá se encaixando. Agora pensa, o Estado criou aí essa plataforma do Google Classroom, né? Eu falo assim para os meus alunos, vamos falar Google Sala de Aula, que é mais fácil de falar, né? E aí... Qual que é o tema mais simplificado aí? Google Sala de Aula. Google Sala de Aula. Fechou. A gente não mora nos Estados Unidos, né? Ok. Aí eu me pergunto, ele fez um levantamento, o nosso Estado fez um levantamento para saber se ia conseguir atender esses nossos alunos, porque, igual eu falei no começo, a maioria dos meus alunos, eu posso falar por mim, não vou falar por ninguém, mas a maioria dos meus alunos, eles usam o WhatsApp ilimitado. Se eu mando um formulário para eles fazerem, eles vão lá na escola e buscam impresso aquele formulário do Google Drive. Então, eu costumo fazer naqueles formulários. Eles vão lá na escola buscar impresso, porque eles só têm o WhatsApp ilimitado. Então, é a nossa realidade. Aí, de repente, cria-se uma plataforma, eu entendo que é para viabilizar um meio de fazer dar certo. Eu consigo compreender isso, eu consigo compreender os esforços, sim, da Secretaria de Educação, cadastrou cada menino, né, deve ter dado um trabalhão, né, cadastrar todos esses meninos. 10 mil alunos ao todo. Mas, assim, vai dar certo? Eu não sei. Vai abrir o sinal de internet para todo mundo? Tinha que fazer, né? Então, não é uma troca. Não adianta o professor colocar nariz de palhaço, fazer vídeo, né? Ir lá na casa do menino, porque a gente, às vezes, vai. Ai, não tá dando conta, por áudio não vai, por ligação o menino não entende, aí você quer ir lá na casa dele para explicar. Você entendeu? Ou então mandar ele na sua casa, porque hoje quase eu fiz isso com uma menina. Não, vem aqui em casa que eu te mostro. Né? Então... é assim, infelizmente, é troca, né? Não é só um tentando de um lado, não é só os professores tentando de um lado fazer dar certo, a gente precisa, sim, de subsídios, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Eu também vejo essa discussão nesse sentido. Eu quero que o saldo seja positivo, eu quero que as coisas deem certo, porque, infelizmente... nós estamos numa situação de pandemia. Não dá para voltar. A gente sabe. Eu, por exemplo, se falassem que vai voltar amanhã, eu não ia mandar os meus filhos. Mesmo sabendo que eles não são plenamente atendidos aqui em casa. Né? Eu não vou mandar. Mas, infelizmente, no atual cenário que a gente tem que, sim, olhar com empatia e saber que isso é uma troca. Nós precisamos, sim, de subsídios, precisamos que eles olhem pela gente também, que essa gestão olhe pela gente, porque a gente tenta, de todo jeito, fazer dar certo, né? Exatamente. Ótimo. Provocando? Quem quer falar? Pedro. Oi, quem sou eu de novo. Sim. E aí a gente tem um problema, né? Na realidade, vou jogar fogo no parquinho agora, que ontem, não sei se é de conhecimento dos senhores, mas eu gosto muito de acompanhar a política do nosso país, mesmo querendo que as pessoas peguem fogo. Enfim, os alunos já estão com essa carga excessiva, né, de preocupação. Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir realizar tudo? O professor com medo de ter que
vai ser qualitativo, se vai atingir os objetivos que ele traçou ali. Vem o Enem. Vem o Enem. Enem online, não é? Foi adiado. Não. Olha, vamos aqui sistematizar para vocês compreenderem. Na realidade, foi uma proposta, né? Acho que uma PL, não lembro agora ao certo. Foi votada no Senado Federal, agora vai para a Câmara para votação. Só que aqui vem o X da questão. Os alunos vão estar psicologicamente preparados para essa prova? Isso aí esquece. Mas tem aquela parte dela que quer fazer, né, Mayara? Tem isso também. Não, sim, tem aquela parcela. Entendo. Mas, olha, já tem a preocupação, né, da educação em casa, do ensino em casa, das aulas remotas. Que aí é bom a gente fazer uma diferenciação. Ensino à distância, aula gravada, aulas remotas, aulas ao vivo. Né, que os alunos ainda não compreenderam essa diferenciação nessa terminologia. Aí vem aulas, né, dentro de casa, a possibilidade do Enem online ou Enem impresso. E aí o aluno fica, como vai ficar minha vida o ano que vem? Aí ele não sabe se ele presta atenção aqui e agora ou se ele presta atenção lá no futuro. Aí já coloca a prova o que o próprio Rodrigo falou de gestão. Gente, vamos acompanhar a realidade do nosso país. Vamos fazer um levantamento? Olha, secretário de Educação, esse é o seu papel. Vamos ver como que os estados que estão trabalhando remotamente, né, está tendo um retorno. Esse retorno está sendo legal? Ah, está sendo legal. Será que o Brasil, os estudantes brasileiros têm estrutura para fazer esse Enem online? Vamos pensar nisso. Não estamos nem aí, vamos só pegar e dar a prova para o aluno que se preocupa lá em novembro, ele vai ter que fazer. A gente não sabe como que vai estar até novembro, né? Hoje em dia, a nossa realidade é a incerteza. A incerteza. E ontem... Você imagina como está sendo uma aula de um aluno do terceiro ano, por exemplo, do ângulo, do objetivo, e um aluno do terceiro ano do João Map, do Fernando Corrêa, do João Ponce. Aí, quer dizer, os dois vão disputar a mesma vaga no Enem. Como é que vai ficar? Exatamente. É essa a nossa realidade que ninguém está... Né? Olha, vamos acordar a gestão pública. Vamos acordar. Olha a realidade do nosso país. Vamos fazer um levantamento. O que está dando certo? Olha, isso está dando certo. Você citou, Rodrigo, por exemplo, o caso de Portugal. Mas Portugal já vem recebendo essa né, educação tecnológica há muito tempo. O nosso não, foi uma imposição, foi no susto. Foi assim, ó, vamos parar agora, vocês porque eles já estavam aí. preparados, eles se prepararam para isso. Sim, mas a verdade é que a educação nunca foi prioridade no Brasil, gente. Nunca foi. Exatamente. Nunca foi, exatamente. E aí você vê a realidade, né? O Rodrigo falando, lá Portugal, certo, Portugal, vamos aqui falar a nível Brasil. Gente, se houvesse uma preocupação mesmo da secretaria, né, a principal, lá em cima, a União, falar, não, a gente vai ter isso aqui, o professor vai receber a base, o aluno vai receber a base, caso ocorra alguma coisa que, né, ninguém possa sair dentro de casa. Isso não foi pensado. Isso não foi pensado antes, isso não está sendo pensado agora, né? Isso aqui, na realidade, é uma experiência que a gente está tendo para que, no futuro, caso aconteça novamente, né, nós saibamos lidar com esses problemas. E quais são esses problemas? Questão estrutural, né, por parte do aluno, a questão estrutural por parte do professor que não tem professor que não tem essa educação tecnológica, e a questão estrutural por parte dos pais, porque tem muitos pais, e isso é bom a gente deixar claro aqui na live, que tá achando que o aluno está de férias. Que na hora que eu era pro aluno... O aluno também pensa. Oi? E o próprio aluno pensa também. Você manda atividade, professora, estou no sítio. Exatamente, tem aluno que professora, quando der eu faço. Eu falei, tranquilo, quando der você faz. Só que
pai tem que vir junto com o professor. Nós, professores, estamos nos desdobrando há dias. As férias, esses dias de descanso que a gente teve, que vocês fizeram? Eu estudei, para ver como funciona cada uma das ferramentas. Participei de cursos. E era um momento para, vamos fazer... Não, vamos dar esse tempo, vamos preparar o nosso professor, sei lá, vamos ceder um espaço, né? O governo vai... Não teve nada disso, só veio assim, ó, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, só a estrutura está aí. Aprenda a trabalhar sozinho. É aquela questão. Exatamente, é um número que não vai fechar, uma conta que ela não fecha, né? Porque a gente tem os prós, os contras, aí pensa nos prós de novo, aí já vem os contras. É uma questão a ser estudada, mas não por nós, professores. Vamos ver o que está dando certo gestão, né, Rodrigo? Vamos lá para... Não, mas o professor não faz nada. Vamos lá. Eu já queria pegar o embalo da Nayara, que foi ela que começou, só estou pegando o embalo. Eu queria complementar um pouco a fala da Mayara, que eu entendo ser de suma importância, até para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, para assistir futuramente, não é só gente da nossa área, não é só pai, enfim, a sociedade em geral, que possa ter acesso a essa live. E nós não podemos deixar de colocar isso aqui. Não quero fazer dessa live um palanque político, nenhuma discussão simplesmente política, embora seja política, porque envolve a pandemia, que é o nosso tema hoje. A sua fala, Mayara, sobre a questão do Enem, o Rodrigo também se manifestou, os colegas compartilham da mesma ideia, realmente é uma questão complicada. Eu vi uma fala do ministro da Educação, enquanto autoridade, enquanto ministro, né, a autoridade maior em educação do nosso país, eu tenho que respeitar pela autoridade republicana que ele representa, mas fora isso, não tem mais o que falar. Ele disse aqui, abre aspas, Enem não é para atender injustiças sociais, é para selecionar os melhores. Abraham Weintraub, é isso aí. Isso me causa um certo, espanto. A fala dele sempre foi essa, ele está preocupado com quem menos tem condição, quem tem menos acesso. Eu queria dizer para o senhor ministro da Educação que o Enem foi criado para poder combater injustiças sociais, sim, senhor ministro. O senhor está totalmente fora, equivocado. Volta um pouquinho na história. Foi para isso que ele foi criado. Foi para isso que ele foi criado, para que todos tivessem o mesmo quê? Né? A mesma linha de partida. Né, Pedro? Lá no Fernando Henrique, não foi, Pedro? Lá no o Fernando Henrique deu um pontapé inicial, mas ele foi implementado, de fato, com o Haddad, né, enquanto ministro da Educação. Sim, sem querer entrar no método, sem querer entrar no governo, de governos. Certo. Essa é uma parte. A outra, como nós estamos abordando também a pandemia, baseada aí, ou por consequência do Covid-19, todo esse isolamento, nossas angústias, que já abordamos aqui de forma bem precisa, não podemos deixar de abordar também que, para o outro lado, enquanto nós estamos procurando fazer o melhor com todas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, que já foi abordado aqui, para não ficar repetitivo, é bom que a sociedade fique sabendo que esse é um momento importante, né, para poder nós trazermos essa indignação, que o governo do estado de Mato Grosso do Sul cortou direito ao difícil acesso, cortou adicional noturno de professores e professoras que trabalham à noite, mesmo nós cumprindo o calendário escolar. Um decreto que ele publicou, né, em que dava essa possibilidade, tendo em vista a diminuição de arrecadação, etc. e tal, que não responde muita coisa, tendo em vista a ajuda do governo federal para os estados, etc. e tal, né? Então, a sociedade tem que saber também que, além das nossas dificuldades pedagógicas, de infraestrutura, também há cortes do salário de profissionais de educação da rede estadual de Mato Grosso do Sul. Isso é bom deixar registrado. Tá difícil. Tá difícil falar em educação. Falar em educação hoje te pede uma estrutura psicológica, né, ideológica e de argumentos.
Porque como você vai provar para uma pessoa, né, que o professor faz a diferença na vida do aluno? Que a escola faz a Educação diferença. brasileira não é para amadores. Exatamente. É para quem quer se desdobrar, e muito. Eu posso falar isso porque o Pedro sabe, venho de uma família de professoras, tentei fugir à raia, mas ando me encantando pela educação. É. Minha gatinha deixou em paz aqui. É uma mosquinha azul, Mayara, que pica assim. Ela não vai querer sair mais do meu cérebro. Mas eu falo uma coisa assim, Pedro. Por mais que estamos nessa questão, a gente está dando murro e ponta de faca, lutando contra. Somos, como eu vi alguém falar, esqueci o nome, falar que os professores somos Dom Quixotes, né? Eu que sou da literatura e gosto muito, somos Dom Quixotes, lutando contra moinhos de vento, e esses moinhos de vento não passam de estamos lutando contra gigantes, mas esses gigantes não passam de moinhos de vento. Então, e a gente continua, a gente sabe que são moinhos de vento, e a gente continua lutando e levando pasada na cabeça, sendo xingados, né? Não sei se aconteceu com você, Rodrigo. E tudo mais, e sendo chamados de loucos. Vai embora para casa, para com isso, não sei o que e tal, desiste disso, né? Eu sou professor, Pedro, você sabe muito bem disso. Eu sou professor, essa é a minha profissão, e eu fico muito triste com tudo isso, fico muito triste por pensar que esse ano é um ano que, por mais que estamos tentando fazer as coisas, é um ano perdido. É um ano perdido, o ano que vem, não sei se também não será, eu tenho as minhas dúvidas, se também não será um ano perdido, mas eu vou fazer de tudo para que ele vai aprender só 5%, só. Então, que esses 5% faça valer a pena. Seja a diferença, né, Rodrigo? 5%, não, ele não vai aprender tudo como a legislação determina que ele tenha um X de aprendizado. A legislação determina isso. Isso é o direito dele. Isso é um direito garantido por lei. Que ele tenha essa aprendizagem. Né? Mas e nós sabemos que nem esse ano, nem o ano que vem está comprometido também. Não tem jeito, isso vai de um ano para o outro. Né? A coisa vai... por mais que eles estão aprendendo, eles e nós estamos aprendendo novas tecnologias, vamos nos reinventar, sei lá se vamos... estamos nesse estresse todo, mas pelo menos a gente está tentando fazer alguma coisa. Se ele vai aprender 5%, ele vai aprender 10%, então que pelo menos ele aprenda isso, né? Que pelo menos ele aprenda isso. Ele não pode deixar de aprender. Uma vez alguém falou para mim que, ainda que seja 5%, esse 5% ele reflete pelo resto da vida. Eu venho diariamente, além de tá lecionando, dando aula, a gente está tendo a realidade dos alunos com crise de pânico, com depressão, com início de depressão, por conta desse isolamento social. E aí eu vi um post de uma aluna, do qual ela pedia um socorro. Aí eu peguei e escrevi a seguinte frase: pense que você é uma lagarta, e amanhã nascerás uma linda borboleta.
Então, confie. Confiar no professor está sendo difícil para nós. Está sendo, em alguns momentos, até impossível, né? Porque nós também temos os nossos limites. E você falou dos 5%. E os 5%, e eu tomo em nota a frase que eu coloquei, a borboleta. E eu penso, sim, que a gente está fazendo a diferença. A gente está deixando, né? Ajudando nossos alunos a não pirar. Já pensou se tivesse tudo parado? Estaria pior. Não só os alunos, como os professores convocados, assim como eu, os contratados, né? É difícil. A gente tem aí por base a nossa diretora, a diretora Lourdinha, que fez um vídeo. É triste ver a escola vazia, é triste. A realidade nossa é 1.000 alunos andando lá naqueles pátios do João Map. E agora eu tenho 119 alunos online. Você via rostos. Hoje você vê nomes, porque eles têm vergonha de aparecer. Então vamos pensar de um modo positivo. Isso é um aprendizado para ambas as partes. Aqui ficaram nossas críticas construtivas, né, para expor uma realidade estrutural que está ultrapassada, que o Estado precisa rever, que a educação precisa ser o ponto-chave do nosso Estado, que ela coloca em prova várias questões sociais que aqui não foram mencionadas, né, devido ao tempo e ao espaço também a proposta do tema. Repensar a educação. Hoje, nós, professores, somos gargatas. Amanhã seremos borboletas. E eu acredito nisso. Só com 24 anos de idade. Vocês aí já têm mais tempo de casa do que a minha pessoa que eu vos falo. 39. Tá bom. Eu queria complementar, agradecer a Wanda, que deixou comentários para nós aí também, o Maicon, a Lindinalva, obrigado pela participação. Tem outra mãe que participou também, não me lembro o nome aqui agora. Mas é isso, para quem nos ouve, nós que somos da área de educação, não existe solução em educação sem investimento maciço, ponto. Né? Quando você vê cortes, por menor que seja, e esse menor faz uma falta grandiosa no orçamento da gente, né? A gente tem que se indignar. Faz falta numa realidade onde normal. Você imagina nessa realidade que é muito pior. E é injustificável, né? Injustificável, né? Enfim, como foi colocado aqui para nós, por mim, anteriormente, a gente está tentando já encaminhar alguma coisa nesse sentido, e eu tenho quase certeza que o governador do estado, o Reinaldo Azambuja, com toda a sua sensibilidade e competência, que foi a sua propaganda de campanha, cumpra-se, né? Que ele volte atrás, pague o que nos deve, que foi descontado indevidamente, que ele cumpra aquilo que ele prometeu em campanha, né, seu Reinaldo Azambuja? Estamos aguardando. Voltou, Rosângela? Caiu a minha conexão. Tá vendo como que as coisas são? Às a Vanessa também. Recursos, não conseguiu voltar também. Ela estava no celular e não conseguiu voltar. Mandou mensagem para mim e não consegue voltar novamente. Então, assim, a gente tem os recursos, a gente tem o conhecimento, mas mesmo assim as coisas não dão certo às vezes, né? Então, é essa nossa vida hoje em dia, né? De aulas remotas aí, à distância, simplesmente a gente faz um planejamento e simplesmente não dá certo. Aqui no caso, não foi a minha conexão, não foi a minha internet, meu computador de repente fez um barulhão e nada mais funcionava, travou. Né? Então, são os recursos, né, que são falhos. É assim mesmo. Voltei. Caiu aqui também do nada. Meu Deus. Então, gente, o que nós podemos abordar um pouco mais? Nós já estamos em 1 hora de live. E o que vocês
querem abordar algum ponto mais, adiantar alguma coisa, fica à vontade. Aos pais que estão aqui acompanhando a gente, né? Por favor, colaborem, nos ajudem. Eu sei que Eu vocês quero não agradecer a todo mundo que falou aí, todo mundo gostou do debate. É interessante isso, né? Todo mundo é que a gente não pode falar. A gente estava conversando, mas a gente está vendo o pessoal escrever. Muitos comentários positivos, né? Bastante apontamento, assim, eu não interessante. consigo responder os comentários. Como é que responde aqui? Não sei também. Pelo celular, não, o notebook tá, né? Eu acho que é no chat. Sou high-tech, estou pelo notebook, o senhor está aqui respondendo. A Aline Paz também deixou vários comentários bacanas aqui. Valeu, obrigado. A minha professora, Graziele, que está acompanhando, né? Faz 7 anos que eu saí da escola. Ela é minha aluna. Sim, professora, hoje eu sou professora. Enfim, minha avó, que você falou aí, a Wanda, que é coordenadora na Escola Dom Aquino Correia. O Michael, a Maria Diogo, está aqui também nos acompanhando. A Aline, professora lá na casa, junto conosco. A Wanda foi minha coordenadora, um amor de pessoa. Minha avó. Que legal. A Maria Diogo acabou de entrar aí. Uhum. Alguns colegas da Escola João Thomas também, com o qual eu também trabalho lá, a professora Rosângela, também trabalhamos lá, né, professora? À noite do João Thomas também, obrigado pela participação. Isso. Bacana. Graziele também, acabou de deixar o seu comentário. Vocês acham algo mais importante que a gente pode abordar, ou vocês acham que passa voando o tempo, né? Muito bacana, né? Passou rápido, já tem já me chamando, já. A família vai assim. Vocês querem fazer as considerações finais? A gente deixa para você. Por favor, faça aí individualmente. Não, eu só quero agradecer a Maria Diogo está falando para você que está aí faz tempo. Eu agradeci lá atrás já para ela, faz tempo já também. Exato. Me conhece de criança, hein, Pedro? Mais ou menos. Não, ela me conhece de colo. Eu acho que foi muito bom. Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado a todos pelo não um debate, mas foi uma conversa interessante. Sim. Uma troca de experiências, muitos desabafos e questionamentos. É claro que somos tão pequenos para tomarmos alguma atitude que venha realmente ser efetivo de fato, mas o que a gente tem é a nossa voz, né? Não nos podemos calar diante das nossas dificuldades. Eu acho que isso vale para isso. Beleza, Rodrigo. Nós agradecemos sua participação também. Teremos outras lives pela frente aí, outros temas a serem abordados. Vamos ficar atentos. Rosângela, Maiara. Realmente, foi um tempo proveitoso, a hora passou depressa. Eu acho que serviu para que a gente colocasse as nossas insatisfações, as nossas esperanças também, porque nós, enquanto professores, esperamos que as coisas realmente dê certo, que melhore as nossas condições até de trabalho, né, que melhore tanto para o aluno como para a gente, né. Nós vimos que, pensando sobre toda a situação, não havia outro meio de ser feitas as coisas, né, porque essa pandemia veio muito depressa, né, mas nós também não deixamos também de considerar que, infelizmente, o nosso país não investe em educação, porque, do contrário, Portugal estava mais preparado, né, Rodrigo? Né? Talvez o Brasil não tivesse tanto, né? É claro que estamos tentando, né? A gente tenta, a gente quer realmente fazer dar certo, e é isso daí, né? Eu acho que muito mais que criticar, é a gente
ter esse desejo de fazer as coisas funcionarem e dar certo. Mas é claro que enquanto, né, professores, né, eu sou professora de geografia, sou geógrafa, o Pedro é de história, né, então a gente fala assim, esse pessoal da geografia e da história é tudo crítico, mas é mesmo, a gente tem uma inquietação. Nós criticamos, mas nós propomos. Tem que ser. Nós temos, sim, uma inquietação em relação ao mundo, em relação às coisas, né? Nós não deixamos de nos posicionar. Eu acredito que cada um que participou hoje dessa roda de conversa aí tem essa mesma inquietação, independente da área, né? Então, a gente vê as coisas, a gente vê o que não está funcionando, a gente não consegue ficar quieto. A gente quer arrumar uma solução, né? Então, eu acho que isso é o que a gente tem em comum, né? E tentar fazer o melhor possível, com a colaboração da família, né? Da escola, da gestão, né? A gente espera isso. Eu acho que o que ficou dessa conversa é esse nosso desejo, as coisas realmente melhorarem e que haja realmente essa troca que eu falei, né? Tanto professores fazendo sua parte, quanto a gestão também. Sobrou para mim o bolinho da vida. Agradecer, né, Pedro? Que foi no susto o convite, surgiu ontem à noite. Confesso para você que eu estava assistindo a minha aula da pós-graduação, no qual o tema era homeschool, schooling, e eu falei, por que não? E aqui estou, né? Embora pouca vivência, conheço o lado jurídico da coisa, o lado pedagógico estou conhecendo agora. Achei que seria um ano letivo tranquilo. Já me vem essa pandemia no meu primeiro ano, vai ficar marcado para sempre, né? Porque alguns professores já me falaram que o primeiro ano marca. O meu está marcado pela Covid-19 e pela experiência, pela troca de experiência com alguns colegas. Agradecer mesmo de coração. E aqui fica o pensamento que eu falei posteriormente, né? Sejamos largatas hoje, borboletas amanhã. Certo? Obrigada, galera, que está acompanhando. Meu namorado está aqui, minha avó, a tia, tudo que eu adotei no coração, do Pinted. Uma galerinha aqui que me conhece desde pequena, de colo, bebezinha. E aqui, meu muito obrigado. Voltamos com mais lives, né? Temas mais pontuais. De fogo no parquinho, que eu adoro. Vamos cutucar. Vamos cutucar a comédia, que é assim, né? Isso. A gente provoca a revolução. Esse é nosso papel. Nós não somos passivos, não. Nós somos pessoas ativas, tal, né? Nós temos que provocar. Professora são provocadores, né? Então, o nosso papel é esse. Eu queria agradecer a Passos também, que agora há pouco deixou um comentário aí, aos nossos gestores, gestoras em geral, colegas de trabalho, comunidade discente, né, pais e alunos também, enfim, mães. Queria desculpar aqui também, que se de repente alguma fala nossa pode ter sido mal interpretada como crítica ao trabalho de alguém, que em nenhum momento foi nesse sentido, que todos nós estamos no mesmo barco, né? Eu acho que não. E se nós não remarmos no mesmo rumo, esse barco vai andar, enfim, vai afundar. O nosso objetivo da live foi de refletir realmente esse problema que não é pequeno. Nós não sabemos o resultado final das consequências de tudo isso, que nós fomos, né, de alguma forma, envolvidos, direto ou indiretamente, a toda a comunidade acadêmica também. Quando eu falo comunidade acadêmica, é todo o ensino básico até o ensino superior, viu, gente? Então, eu queria agradecer também a participação dos colegas e tal. Não foi só eu que organizou essa live, tem uma plataforma, toda uma estrutura por trás, tem o Evandro, que faz todos os flyers, tem a Graziele também, tem vários colegas aqui, a Estela, que está no grupo aí de mídia, para poder nós pontuarmos pontos, né, aliás, assuntos
que estão aí, que nós precisamos abordar, não podemos ficar calados, né? Porque nosso papel é esse. Então, eu queria agradecer, obrigado mesmo, do fundo do coração, foi ótimo, eu adorei, e já estou esperando a próxima. Já podemos organizar a próxima. Tranquilo, Marcelo? Tranquilo, Isso, então? a Vanessinha não conseguiu voltar mais, né? Então, agora a minha preocupação é perguntar para o Evandro como é que a gente sai disso agora. Acredito que sair deve ser mais fácil do que entrar, né? Sair lá embaixo, a gente já sai. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, valeu, obrigado. Obrigado, gente, tamo junto. Boa noite a todos. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto. Abraço. Vamos saindo.